Pare por um instante e perceba o que está acontecendo dentro de você agora. Não é curiosidade comum, não é distração. Existe um tipo específico de atenção que só surge quando algo precisa ser ouvido. Você pode até ter chegado aqui buscando conforto, direção ou apenas silêncio, mas o que te manteve foi outra coisa, uma sensação interna de que este momento importa mais do que parece. Isso já é um sinal de maturidade espiritual. Muitas pessoas passam por conteúdos como este sem sentir nada. Outras sentem algo, mas ignoram. O que diferencia você não é o quanto acredita, mas o quanto está disposto a escutar sem defesas. O Espírito Santo não força a presença. Ele se manifesta quando encontra espaço. E o fato de você ainda estar aqui indica que, em algum nível, esse espaço começou a se abrir. Talvez sua vida esteja funcionando por fora, mas por dentro algo pede alinhamento. Talvez você esteja cansado de respostas rápidas, conselhos rasos, palavras bonitas que não sustentam o peso da realidade. Existe um ponto da caminhada cristã em que Deus deixa de ser apenas alguém que resolve problemas e passa a ser aquele que ajusta o coração. Esse ponto não é confortável, mas é necessário. O que você vai ouvir aqui não é para acelerar decisões, nem para gerar medo, nem para criar dependência emocional. É para trazer clareza. O Espírito Santo trabalha com verdade, não com confusão. Quando ele fala, a mente pode até resistir, mas o coração reconhece. E reconhecimento não vem com barulho, vem com convicção silenciosa. Se em algum momento você sentir vontade de sair, reflita se isso não é apenas a velha resistência aparecendo. Nem tudo que confronta machuca. Algumas coisas apenas despertam. Este é um desses momentos. Não porque alguém está falando, mas porque algo dentro de você já sabia que precisava parar e ouvir. Fique atento. A mensagem não começa quando as palavras continuam. Ela começa quando você decide permanecer presente. Existe um momento específico na vida espiritual em que a pessoa não sente urgência, mas sente peso. Não é ansiedade, é percepção. Algo começa a ficar claro sem ainda estar explicado. Você continua fazendo suas atividades, conversando, cumprindo responsabilidades, mas por dentro surge uma consciência diferente. Como se o coração estivesse mais atento do que a mente. Esse reconhecimento interior sempre vem antes da direção. Deus não fala primeiro para mudar caminhos. Ele fala para ajustar a escuta. Muitos confundem esse estado com confusão emocional, quando na verdade é sensibilidade espiritual sendo despertada. O Espírito Santo não invade, ele sinaliza. Ele cria um incômodo calmo que não grita, mas também não vai embora. É nesse ponto que muitos se distraem de propósito, porque ouvir exige responsabilidade. Quando você percebe que algo precisa ser alinhado, já não é possível fingir que não percebeu. Esse reconhecimento não vem para te acusar, vem para te preparar. Ele mostra que você já amadureceu o suficiente para lidar com verdades mais profundas. Verdades que não são duras, mas são firmes. Verdades que não te expõem, mas te posicionam. Se você está sentindo isso agora, não tente acelerar nem fugir. O tempo de Deus começa quando o coração para de resistir e passa a observar. Existe uma expectativa comum de que Deus confirme tudo, com sinais externos, acontecimentos claros, portas escancaradas. Mas há momentos em que nada fora muda, justamente porque o trabalho está acontecendo dentro. O Espírito Santo não compete com barulho. Ele não disputa a atenção com excesso de informação. Quando a alma começa a amadurecer, o sinal deixa de ser externo e passa a ser interno, quase imperceptível para quem vive no automático. Esse tipo de sinal não vem como emoção forte, ele vem como clareza. Você começa a perceber o que antes tolerava sem questionar. Certas conversas perdem sentido. Alguns hábitos já não descansam como antes.
Não porque se tornaram pecado de repente, mas porque deixaram de alimentar quem você está se tornando. Isso é discernimento em formação. Muitos ignoram essa fase porque esperam algo grandioso, mas Deus frequentemente age no simples. Ele reduz o ruído para que a direção fique óbvia. Quando você sente menos vontade de reagir e mais vontade de compreender, algo já mudou. Quando a pressa diminui e a necessidade de controle enfraquece, a mensagem já começou a operar. Se você está esperando um sinal maior, talvez o sinal seja justamente esse desconforto silencioso que te trouxe até aqui. Deus não chama a atenção para fora quando quer formar raízes por dentro. Ele fala baixo para ver quem realmente está ouvindo. Um dos enganos mais comuns na caminhada cristã é acreditar que Deus fala apenas para mudar situações. Quando as coisas não andam, a oração vira um pedido por saída, solução rápida ou alívio imediato. Mas há momentos em que o Espírito Santo não está tentando alterar o cenário. Ele está trabalhando na postura. E enquanto a postura não muda, o cenário permanece. Isso não é castigo, é formação. Deus não desperdiça processos. Ele usa o tempo para fortalecer aquilo que precisa sustentar o próximo nível. Muitas respostas não chegam porque, se chegassem agora, reforçariam a mesma estrutura interna que te levaria ao mesmo lugar de sempre. O silêncio, nesse caso, não é ausência, é proteção. Quando você entende isso, a oração muda. Ela deixa de ser insistência e passa a ser escuta. Você começa a perceber que algumas portas não se fecham por oposição externa, mas por desalinhamento interno. Ajustar o coração é mais difícil do que mudar circunstâncias, mas é isso que garante permanência depois da resposta. Se você sente que está travado, talvez não esteja sendo impedido. Talvez esteja sendo preparado. O atraso que incomoda hoje pode ser o cuidado que vai te sustentar amanhã. O Espírito Santo não acelera processos que ainda não encontraram maturidade. Quando o Espírito Santo decide falar de forma clara, ele não começa mudando decisões externas. Ele começa reorganizando prioridades internas. A mensagem central quase sempre aponta para alinhamento, não para movimento. Antes de avançar, algo precisa ser colocado no lugar certo. Antes de agir, algo precisa ser entregue. Essa é a parte que muitos evitam, porque exige honestidade sem desculpas. Talvez você esteja esperando uma confirmação para seguir em frente, quando, na verdade, a direção é permanecer firme onde está, mas com um coração diferente, menos expectativa de controle, mais confiança no tempo, menos comparação, mais fidelidade ao processo. Deus não está te atrasando, Ele está te estabilizando. Nada cresce saudável quando as raízes estão apressadas. Essa mensagem não vem para tirar sua paz. Ela vem para revelar onde você a perdeu, tentando acelerar o que ainda está sendo construído. O Espírito Santo não gera confusão, ele gera ajuste. E ajuste quase sempre pede silêncio, não reação. Quando você para de lutar contra o tempo e começa a aprender com ele, algo se alinha por dentro. Se isso toca você agora, não tente transformar essa percepção em decisão imediata. Deixe essa verdade descer do entendimento para o coração. A mudança real não começa quando você faz algo diferente. Ela começa quando você passa a enxergar diferente. Existe um momento em que continuar insistindo cansa mais do que esperar. Não porque esperar seja fácil, mas porque insistir sem direção desgasta a alma. O Espírito Santo muitas vezes não pede mais esforço. Ele pede pausa consciente. Desacelerar não é desistir. É sair do impulso para entrar no discernimento. Muitos confundem fé com pressa espiritual. Acham que confiar em Deus é acelerar decisões para provar coragem.
Mas maturidade espiritual se revela quando você consegue permanecer estável, mesmo sem respostas imediatas. A ansiedade de resolver tudo agora costuma mascarar o medo de ouvir o que Deus realmente quer ajustar. Quando você desacelera, percebe que algumas urgências eram apenas ruído emocional. Essa desaceleração não te afasta do propósito, ela te aproxima. É no ritmo certo que a clareza se estabelece. Quando a mente desacelera, o coração consegue reconhecer o que é direção e o que é apenas desejo. O Espírito Santo não trabalha sob pressão. Ele trabalha com verdade. E a verdade precisa de espaço para ser percebida. Se você sente que algo dentro de você pede menos movimento e mais atenção, isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. Deus não está pedindo que você pare de caminhar. Ele está pedindo que você caminhe consciente, sem arrastar o coração para lugares onde a alma ainda não está pronta para permanecer. Existe uma fase da vida espiritual em que agir demais se torna uma forma sutil de fugir. Fugir do silêncio, da escuta, da verdade que começa a se formar por dentro. O Espírito Santo não está te chamando para fazer algo novo agora. Ele está te chamando para perceber algo que já está evidente, mas ainda não foi assumido com clareza. Perceber exige coragem diferente da ação. A ação pode ser impulsiva. A percepção exige honestidade. Quando você percebe, não dá mais para voltar ao automático. Você começa a notar onde está se forçando, onde está se calando demais, onde está aceitando menos do que deveria ou exigindo mais do que precisa. Essa consciência não acusa, mas reposiciona. Esse é o ponto em que muitos perdem profundidade espiritual, porque querem transformar percepção em decisão imediata. Mas Deus não tem pressa em concluir aquilo que ainda está sendo revelado. A pressa rouba entendimento. A percepção amadurecida constrói convicção. E convicção sustenta escolhas futuras sem culpa nem arrependimento. Se você sente que este vídeo não está te empurrando para nada, mas está te deixando mais atento, isso é intencional. O Espírito Santo trabalha primeiro, abrindo os olhos do coração. A ação vem depois, no tempo certo, com paz e firmeza. O verdadeiro chamado começa quando você para de reagir e passa a discernir. Finalmente, chega um ponto em que a ansiedade perde força, não porque tudo se resolveu, mas porque algo se alinhou por dentro. A clareza espiritual não elimina desafios, ela elimina confusão. Você ainda pode não ter todas as respostas, mas já não carrega o peso de precisar resolvê-las agora. O Espírito Santo não te entrega controle, ele te entrega segurança interior. E isso muda tudo. Quando a clareza chega, você para de interpretar cada dificuldade como sinal de erro. Você entende que processo não é atraso, é preparação. A mente se aquieta, o coração se firma e as decisões deixam de ser movidas por medo. Não há euforia, há estabilidade, não há pressa, há direção. Essa é uma das marcas mais seguras da atuação do Espírito Santo. Se você chegou até aqui e sente mais calma do que expectativa, isso é intencional. Deus não termina uma mensagem deixando confusão. Ele encerra com paz lúcida, aquela paz que não depende de circunstâncias favoráveis, mas de alinhamento interno. A mensagem não te empurrou para fora, ela te trouxe para dentro. E quando isso acontece, o próximo passo não precisa ser forçado, ele se torna natural. Permaneça atento ao que foi ajustado em silêncio. A clareza que você sente agora não veio do vídeo. Ela apenas foi despertada. O Espírito Santo já estava trabalhando antes de você apertar o play. E continuará trabalhando depois que as palavras cessarem. Existe um tipo de silêncio que não é vazio. Ele é carregado de sentido. Na espiritualidade cristã madura, o silêncio não é a ausência de Deus. É o ambiente onde ele fala com mais precisão.
Quando tudo se cala por dentro, a alma começa a distinguir o que antes se misturava. Pensamentos, emoções, expectativas e medos deixam de falar ao mesmo tempo. Um por um, eles se organizam. Esse é um trabalho interno, que não acontece no barulho. Muitos evitam o silêncio porque ele revela, ele mostra o que estava sendo encoberto pela pressa. Mas o Espírito Santo não expõe para ferir, ele revela para curar. O silêncio bem vivido não gera medo, gera lucidez. Ele permite perceber quais desejos são legítimos e quais nasceram da ansiedade. Permite reconhecer onde existe fé verdadeira e onde existe apenas hábito religioso. Quando você aprende a permanecer em silêncio diante de Deus, sem exigir respostas imediatas, algo se fortalece. A confiança deixa de depender de sinais visíveis e passa a se sustentar em convicção. É nesse espaço que a fé amadurece, não como emoção intensa, mas como estabilidade interior. O silêncio não paralisa, ele prepara. Esperar não é ficar parado, estagnar é perder sensibilidade. A espera espiritual é ativa por dentro, mesmo quando parece imóvel por fora. Enquanto você espera, o Espírito Santo trabalha no entendimento, na percepção e no caráter. Ele ajusta intenções, ele purifica motivações, ele ensina a distinguir vontade própria de direção divina. A estagnação, por outro lado, acontece quando a pessoa se acomoda no medo de errar. Ela deixa de avançar e também deixa de ouvir, mas a espera verdadeira mantém o coração atento. Mesmo sem movimento externo, há crescimento interno. Você percebe isso quando começa a reagir menos e refletir mais, quando as mesmas situações já não provocam as mesmas respostas. Deus não desperdiça tempo. Quando parece que nada está acontecendo, geralmente muita coisa está sendo construída em silêncio. A ansiedade tenta convencer que esperar é perder. A fé revela que esperar é ganhar profundidade. Quem aprende a esperar com consciência não se perde quando o tempo se alonga. Pelo contrário, se fortalece. Existe um ponto da caminhada cristã em que a fé deixa de depender de sensações. Ela se torna escolha consciente. Isso não significa frieza espiritual, significa maturidade. A fé emocional é importante no início, mas não sustenta decisões difíceis. A fé amadurecida permanece mesmo quando o coração não está entusiasmado. O Espírito Santo conduz o cristão desse estágio emocional para um estágio de convicção. Nesse processo, algumas emoções diminuem, não porque Deus se afastou, mas porque a base está sendo trocada. A fé deixa de se apoiar no sentir e passa a se firmar no discernir. Você não precisa sentir paz para saber que está no caminho certo. Você reconhece pela clareza. Essa transição assusta quem associa a espiritualidade à intensidade emocional constante. Mas Deus não quer dependência emocional. Ele quer relacionamento firme. Um relacionamento que permanece mesmo nos dias comuns, nos dias silenciosos, nos dias sem respostas visíveis. É assim que a fé se torna sólida. Toda consciência espiritual traz responsabilidade. Quando você percebe algo, não pode mais fingir ignorância. Isso não significa agir imediatamente, mas significa não se enganar. O Espírito Santo não revela verdades para criar culpa, mas para gerar alinhamento. A consciência não pesa, ela direciona. Muitos resistem à consciência porque sabem que ela exige ajustes. Ajustes de postura, de palavras, de escolhas. Mas esses ajustes não são punição, são proteção. Deus não revela para limitar, Ele revela para preservar. Quanto mais consciente você se torna, mais livre fica para escolher com sabedoria. A responsabilidade espiritual não é sobre perfeição, é sobre honestidade, é sobre reconhecer onde está, sem máscaras. O Espírito Santo trabalha melhor em corações sinceros do que em corações impecáveis por aparência. A consciência não pede pressa,
pede verdade. Confiar em Deus durante o processo é mais difícil do que confiar depois do resultado. Depois que tudo se resolve, confiar é simples. O desafio está em confiar quando ainda não há confirmação externa. A confiança verdadeira se manifesta quando você continua alinhado, mesmo sem garantia visível. O Espírito Santo fortalece essa confiança aos poucos. Ele não força saltos cegos. Ele constrói segurança interior. Você começa a perceber que mesmo sem respostas claras, existe sustentação. Mesmo sem direção definida, existe cuidado. Essa percepção muda a forma como você lida com o futuro. A confiança não elimina o medo, mas impede que o medo decida. Ela não anula a incerteza, mas impede que a incerteza domine. Quando a confiança se estabelece, você aprende a caminhar com serenidade, mesmo sem controle. Isso é libertador. Muitas frustrações espirituais nascem de expectativas desalinhadas. Esperar de Deus o que Ele nunca prometeu gera confusão. O Espírito Santo trabalha ajustando expectativas para que elas se alinhem com a verdade, não com desejos idealizados. Esse ajuste é delicado, mas necessário. Deus não promete ausência de dificuldades. Ele promete presença no processo. Quando isso se torna claro, a fé se torna mais realista e mais forte. Você deixa de medir a atuação divina pelos resultados imediatos e passa a perceber pelo crescimento interior. Expectativas ajustadas produzem gratidão. Mesmo em meio a desafios, você reconhece progresso. Mesmo sem respostas completas, você percebe direção. O Espírito Santo ensina a esperar menos de circunstâncias e mais da fidelidade de Deus. Existe uma paz que só se manifesta quando você aceita não saber tudo. Essa paz não vem da solução dos problemas, mas da confiança de que você não está sozinho neles. O Espírito Santo oferece essa paz como sustentação diária, não como recompensa final. Quando essa paz se estabelece, você para de buscar respostas desesperadamente. Você entende que algumas coisas se revelam no tempo certo. Enquanto isso, a paz guarda o coração. Ela não impede perguntas, mas impede desespero. Essa paz é sinal de maturidade espiritual. Ela mostra que a fé não está condicionada a resultados, está enraizada em relacionamento. Quando você aprende a descansar nessa paz, a ansiedade perde força e a caminhada se torna mais leve. O discernimento espiritual não surge da pressa, mas da observação. Observar a si mesmo, observar as reações, observar os movimentos internos. O Espírito Santo usa a observação para ensinar. Ele mostra padrões, repetições, ciclos que precisam ser compreendidos. Quando você observa sem julgamento, aprende mais rápido. Você percebe onde reage automaticamente e onde escolhe conscientemente. Esse discernimento não acusa, mas orienta. Ele mostra caminhos possíveis e consequências prováveis. A observação transforma experiências em aprendizado. Nada é desperdiçado. Mesmo erros se tornam mestres quando observados com humildade. O Espírito Santo guia através da consciência, não da condenação. A constância espiritual é mais poderosa do que momentos isolados de intensidade. Ela constrói base sólida. Pequenas escolhas diárias moldam caráter. O Espírito Santo valoriza a constância porque ela revela compromisso verdadeiro. Constância não significa rigidez, significa fidelidade ao processo. Mesmo nos dias comuns, mesmo nos dias silenciosos, você permanece atento. Essa postura cria estabilidade. A fé deixa de oscilar conforme as circunstâncias. Deus trabalha melhor em corações constantes do que em corações empolgados apenas ocasionalmente. A constância cria espaço para crescimento contínuo. Ela sustenta a caminhada a longo prazo.
No início, o tempo parece inimigo, ele demora, ele testa, ele cansa, mas com maturidade o tempo se torna aliado. Você percebe que ele revela o que a pressa esconde. O Espírito Santo usa o tempo para aprofundar entendimento. Com o tempo, emoções se assentam, intenções se esclarecem, decisões amadurecem. O que parecia urgente se mostra secundário. O que parecia distante se aproxima naturalmente. O tempo organiza. Quando você para de lutar contra o tempo, aprende a caminhar com ele, e isso traz paz. O Espírito Santo ensina que o tempo não atrasa promessas. Ele prepara pessoas. Controle nasce do medo de perder. Entrega nasce da confiança de que você é cuidado. O Espírito Santo conduz do controle para a entrega gradualmente. Ele mostra que controlar não garante segurança. Entregar constrói paz. Entregar não é abandonar responsabilidades, é reconhecer limites, é aceitar que nem tudo depende de você. Quando você entrega, o peso diminui, a mente descansa, o coração se abre. A entrega verdadeira não é passiva, ela é consciente. Você faz o que está ao seu alcance e confia o restante a Deus. Essa postura fortalece a fé e preserva a saúde emocional. A esperança infantil espera que tudo se resolva rapidamente. A esperança madura sabe esperar com confiança. O Espírito Santo amadurece a esperança para que ela sustente o coração nos períodos longos. Essa esperança não se apoia em previsões otimistas, mas na fidelidade de Deus. Ela permanece mesmo quando as circunstâncias não mudam. Ela não nega a realidade, mas acredita em propósito. Quando a esperança amadurece, você deixa de se desesperar diante de atrasos. Você entende que o processo faz parte da promessa, e isso fortalece a caminhada. Esta mensagem não termina com uma instrução externa. Ela se conclui dentro de você. O Espírito Santo não precisa de palavras finais para continuar trabalhando. O que foi despertado permanece. Leve consigo a clareza que surgiu. Não tente apressar conclusões. Permaneça atento aos ajustes internos. A caminhada cristã é feita de processos contínuos, não de respostas instantâneas. O que foi iniciado em silêncio continuará sendo desenvolvido com cuidado. Confie, permaneça. O Espírito Santo é fiel para conduzir cada etapa no tempo certo.